Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje na companhia da nossa queridíssima intérprete Débora. E hoje vamos falar sobre o texto argumentativo. Vamos lá? Vamos começar então refletindo um pouquinho. O que significa dissertar e argumentar? Qual é a importância da argumentação em nosso cotidiano? Você tem o hábito de argumentar muito com seus pais, com seus colegas, por exemplo? Você tem o hábito, inclusive, de ler e escrever cartas? Sim, porque as cartas elas também podem ter argumentação. Já parou para pensar que em uma carta você pode falar sobre o seu ponto de vista a respeito de um assunto específico? Como podemos chamar esse tipo de carta? Vamos estudar um pouquinho sobre isso em nosso encontro de hoje. Mas antes de mais nada, chega de mistério e vamos então descobrir ou relembrar o que é dissertar. Pois bem, dissertar significa explanar um tema, isto é, desenvolver um assunto. Nesse sentido, o texto dissertativo é aquele em que o autor se posiciona a respeito de um tema, direcionando o seu ponto de vista, que é a sua tese, para o leitor. Para convencer o leitor a respeito dessa tese, o autor utiliza argumentos bem elaborados. E o texto argumentativo, por sua vez, é aquele que envolve uma prática discursiva em que o indivíduo disserta, em que o indivíduo fala, escreve, a partir dos conhecimentos prévios. Isto é, ele mostra que é atento aos diversos temas relevantes da sociedade, tem uma consciência crítica para expressar suas opiniões e consegue desenvolver competências de argumentação, além de escrita, adequação ao tema, coesão e proposta de intervenção. O texto argumentativo é dividido em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. E lá na introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, o autor já tem que deixar clara qual é a sua ideia central a respeito do tema que ele está escrevendo. E você já sabe que a ideia central é chamada de tese. Bem, a tese, então, é esse ponto de vista central do texto e, logo no primeiro parágrafo, ela precisa estar, então, clara, definida. No decorrer dos parágrafos seguintes, o produtor do texto vai trazer os argumentos que vão comprovando essa tese. Então, vamos falar aqui sobre os argumentos. Olha aí na sua telinha. Os argumentos dão condições para sustentar o ponto de vista expresso no texto. O argumento é diferente de ponto de vista, hein? Ele é utilizado para reforçar, para validar o ponto de vista. E há certos conhecimentos que geralmente são mobilizados no texto para sustentar uma ideia defendida pelo autor. Então, para isso, nós podemos utilizar dados históricos, dados de pesquisa, inclusive dados estatísticos. A fala de especialistas, ou seja, um discurso de autoridade naquela área que eu estou citando o especialista, né? Exemplificações a partir de situações, de dados da realidade, de narrativas ou explicações. E princípios gerais ou do senso comum, aqueles conhecimentos compartilhados universalmente. Então, esses aqui são alguns exemplos de argumentos. Bem, vamos refletir então sobre alguns tipos de argumentos com exemplos. O primeiro é o argumento de autoridade, quero falar sobre ele. É quando eu trago uma citação de uma fonte confiável que pode apresentar dados de pesquisa ou algum especialista, alguma citação de um especialista, alguma fala de alguém que é referência naquele assunto. Vejam aqui, por exemplo, essa citação. Segundo Rousseau,
o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, aqui nesse trecho foi citado esse filósofo, que é uma autoridade no assunto. Portanto, trago um argumento de autoridade ao citar esse especialista. Também nós temos o argumento de princípio. Uma crença pessoal com base em alguma constatação considerada verdade universal sustenta esse argumento. Veja aí o exemplo. Uma verdade inegável é que, no Brasil, os casos de homicídios estão atingindo uma dimensão gravíssima. Ou seja, é uma ideia construída por todos, ou por uma grande parte. E ela é compartilhada. Serve para dar força a uma ideia, uma tese. Também nós temos aqui o argumento de causa e consequência. É a relação clara estabelecida entre um fato ou a constatação, que é a causa, de um outro fato ou constatação, ou seja, a consequência. Veja aí então na sua telinha o exemplo. A violência no Brasil tem crescido, porque as políticas públicas têm deixado de dar assistência aos jovens infratores. Observem que a causa, que está listada nessa cor mais clara, diz que as políticas públicas estão deixando de assistir aos jovens infratores. Qual é a consequência? Qual é o resultado disso? A violência no Brasil tem crescido. Então, quando nós falamos de causa e consequência, e vamos escrever, nem sempre a causa aparece primeiro, como aqui no exemplo, hein? Professor, já vi alguns exemplos de argumentos e o que eu tenho que evitar na hora de construir o meu texto argumentativo? Me dê algumas dicas. Agora, sabia que você ia querer saber sobre essas dicas. Vamos lá então. Primeira delas, o lugar comum. As pesquisas sobre clonagem estão indo de vento em popa. Tem que tomar muito cuidado com argumentos como esses. Então, quando você traz uma ideia muito simples, que qualquer pessoa reproduz e isso se torna uma reprodução constante, se torna um lugar comum. Tá? Então, tome cuidado. Outra é a ambiguidade, ou seja, quando uma frase ela pode ter mais de um sentido. Olha esse exemplo. O policial deteve o assaltante em sua casa. Espera aí, na casa do assaltante ou na casa do policial? Ficou ambígua. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de construção no texto. Outra coisa é a repetição desnecessária. Às vezes, utilizar um pronome para evitar a repetição daquela palavra que está sendo referida, ou até mesmo quando você expressa uma ideia de formas diferentes, mas é a mesma. Tem que tomar cuidado com isso. Aquela coisa do hoje em dia, cada vez mais, a cada vez que passa. Olha só, para que dizer tanta coisa diferente para falar uma só? Tem que tomar cuidado com isso. Olha o exemplo aí que eu trouxe. Pagou caro em um livro de ficção científica e reclamou por causa do preço alto do livro de ficção científica. Precisava repetir esse termo? Livro de ficção científica? Não. Poderia simplesmente e reclamou por causa do preço alto dele, ou do seu preço, por exemplo. Algumas expressões redundantes, prolixas, olha aí. Hoje em dia, a cada dia que passa, cada vez mais. Então, é uma repetição também desnecessária. E vamos então à carta de leitor, que é um gênero argumentativo, porque nesse gênero o leitor ele expressa o seu ponto de vista e apresenta argumentos para comprová-lo. Vejam só, a carta de leitor é um tipo de carta em que os leitores apresentam suas opiniões a respeito de algum assunto.
Ela costuma ser publicada em jornais, revistas e também em sites especializados. Para que o produtor da carta convença os leitores do que ele está escrevendo, ele precisa utilizar argumentos variados que confirmem a sua tese. Por isso, a linguagem também tem que ser clara, tem que ser objetiva e sempre vai abordar temas atuais, trazendo o seu caráter subjetivo de produtor daquele texto. E olha só, como em toda carta, deve haver a presença do destinatário, do remetente, tem que seguir aquela estrutura que você já conhece do gênero carta. Vejam, para recordar então como é essa estrutura. Apresenta os seguintes elementos. Primeiro, local e data, a introdução por meio de um vocativo, de um chamamento a quem está direcionando aquele texto, o assunto, a despedida e, por fim, a assinatura. E o texto ele pode apresentar diferentes intenções, olha só. Primeiro, criticar ou elogiar diretamente um texto publicado ou o autor desse texto. Também é possível não comentar o texto publicado diretamente, mas acrescentar informações sobre o assunto tratado, tentando então ampliar o debate. Ainda, uma carta de leitor pode opinar sobre a forma como o jornal ou a revista ou o veículo de comunicação conduziu o assunto. Então, nesse caso, o que é comum acontecer? Costuma-se elogiar ou criticar a qualidade do trabalho jornalístico feito. Vamos observar, então, um exemplo aqui de uma carta de leitor. Leia comigo. Goiânia, 1º de janeiro de 2022. Aos editores do Jornal da Comunidade. Nós, moradores do bairro, queremos protestar contra o barulho que os caminhões de gás fazem todo sábado, às 6 horas da manhã, acordando a todos do bairro com sons de motor do caminho e de música insuportáveis. O nosso sossego é interrompido sem nenhuma preocupação da empresa que vende gás. A Associação de Moradores Setor Águas Douradas já fez várias reclamações na perspectiva empresa, mas os nossos pedidos não foram atendidos. Informamos-nos sobre a legislação que nos protege contra esses abusos e achamos a Lei número 11.938, de 19 de novembro de 1995, que proíbe esse tipo de barulho. Mas os órgãos da fiscalização municipais ainda não regulamentaram essa lei, o que dificulta o seu acionamento pelos moradores. Perguntamos: vamos ter que conviver com esse incômodo até quando? Não há autoridade que possa governar de forma justa essa situação? Editores, esperamos que com a força de vocês na mídia, essa carta de protesto chegue aos órgãos competentes. Alfredo Mariano da Silva, presidente da Associação de Moradores do Setor Águas Douradas. Bem, olha só, então, essa carta que está protestando e encontrando um lugar no Jornal da Comunidade, né? Uma forma de fazer uma denúncia social e apresentando alguns argumentos para que ela seja validada. Pois bem, então, hoje nós falamos sobre o texto argumentativo, sobre o que é dissertar, sobre as partes desse texto. Vimos aqui um gênero que é a carta de leitor. Então, agora, para completar, só basta você acessar o portal Conexão Escola e realizar uma atividade relacionada a esse tema. Foi muito bom estar aqui e falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.